Mais um achado arqueológico que prova o dogma da Imaculada Conceição como uma doutrina acreditada por todos os cristãos desde sempre, desde o início do cristianismo, sobretudo. Podemos dizer que o nosso coração se alegra em saber dessa notícia, uma lápide que foi encontrada. Já queria dizer para vocês, não é uma notícia nova, isso aconteceu em 6 de janeiro de 2021, mas a lápide está escrito o quê? Abençoada Maria, que viveu uma vida imaculada. Então esse achado arqueológico é mais uma prova que os cristãos sempre acreditaram na Imaculada Conceição, sobretudo por ser do século VI. Faltavam mais de 1000 anos para o protestantismo surgir e esse achado arqueológico datado do VI século, do VII século, é mais uma prova da crença na Imaculada Conceição, mesmo antes de ser promulgada como dogma. Vamos falar sobre debate acerca desse tema que o diácono vai empreender, né, no dia 5 de março. Vamos falar sobre isso e também sobre essa notícia que explodiu ontem nas redes sociais e o diácono correu atrás para saber do que se trata. Não saia daí. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você aqui. Evangelize conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário. Ele é muito importante para que nós possamos conhecer a sua opinião. Tá bom? Deixe seu comentário. Nos ajude. Faça uma doação de qualquer valor, sobretudo pelo LivePix. Nós vamos ler as suas doações nos nossos vídeos ao vivo, que retornam em breve, tá bom? Caso você prefira, você pode fazer uma doação pela chave Pix, que é o método tradicional, ou aproveitar que está aqui no YouTube e fazer um superchat, né? Uma doação direta aqui também para nós, tá bom? Queremos agradecer àqueles que sempre nos auxiliam. Então, no vídeo aqui de hoje, nós vamos ver esse achado arqueológico, né? Uma lápide que foi encontrada em Negev, divisa de Israel com o Egito, em 6 de janeiro de 2021. Mas por que só veio à tona a notícia agora, né? Porque a grande mídia não vai difundir, né, essas informações que abonam e aprovam as doutrinas católicas. Isso não é amplamente difundido. Mas sempre que algum católico estudioso acha essas questões, divulgam, né? E ontem explodiu aí, por meio de páginas no Instagram, essa história aí, esse fato histórico que eu não conhecia. Tá? E nós vamos falar sobre essa questão. Então, nesse vídeo também vamos falar sobre debate, enfim, fica aí, o vídeo está demais. Então, no dia 6 de janeiro, estavam fazendo algumas escavações, né? Em Nitzana, né, um parque nacional ali em Israel, em Negev, e encontraram, foi um funcionário ali da equipe de arqueólogos que encontrou, né, esse artefato aí. E, obviamente, estudiosos catalogaram e começaram a fazer a tradução. Né? Então, uma doutora, acho que o nome dela é Lia Segni, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi contratada para fazer a tradução correta, ali o idioma da lápide é o grego antigo, e pasmem, minha gente, olha que interessante, eu vou colocar para vocês aqui, o que estava escrito nesse artefato, né? Deixa eu habilitar ele aqui, peraí, vou colocar para vocês na tela. Maria, né? Vou colocar aí para vocês verem. Que coisa maravilhosa, né? Abençoada Maria, que viveu uma vida imaculada. Olha que coisa maravilhosa. Abençoada Maria, que viveu uma vida imaculada. É isso que estava escrito, né, nessa lápide. Olha que riqueza, né, minha gente? Imediatamente as autoridades ali do parque, né, contrataram aí as pessoas necessárias para averiguar, por exemplo, a data, uma estimativa de data daquela lápide. Então, da época bizantina, século VI para o século VII. Faltava mais de 1000 anos para os protestantes surgirem.
E esse tipo de achado já faz cair por terra a argumentação protestante de que o dogma da Imaculada Conceição é algo tardio. Os protestantes não entenderam isso até hoje. Só porque a igreja promulga de forma tardia não quer dizer que os cristãos não acreditavam nesse dogma promulgado como uma doutrina antiga, né? Porque essa aqui é uma das provas. A mesma coisa aconteceu com a saudação angélica, a oração da Ave Maria. Encontramos, né, no decorrer da história, obviamente, a humanidade encontrou o Subtum Praesidio, fragmentos de um papiro que regulamentam e fomentam a oração da Ave Maria, que foi se transformar na devoção do Santo Rosário do século IV. Agora essa aqui do século VI, sobre a Imaculada Conceição. Será que essas provas não são suficientes para mostrar que a igreja sempre ensinou corretamente essas doutrinas? E voltando, os protestantes vão argumentar muitas vezes que de forma tardia a igreja promulga, mas eu já expliquei isso várias vezes. A igreja vai promulgar um dogma quando as heresias, por exemplo, se tornam insustentáveis. A igreja não aguenta mais, né, essas questões heréticas e ela vai promulgar dogmas para que esses erros parem de ser ensinados. Por exemplo, o erro de não acreditar que Maria, por um privilégio especial de gerar Deus no seu ventre, foi preservada da mancha do pecado original. Nós temos a iminência disso em Justino de Roma e Santo Irineu de Lyon nos 2 primeiros séculos. Ensinando não diretamente o termo Imaculada Conceição, mas mostrando que era impossível que Deus gerasse o seu Filho unigênito, feito carne, no ventre de uma mulher, sem preservá-la da mancha do pecado original. Talvez um primeiro ato de salvação da humanidade, de Cristo, ser gerado no ventre de uma mulher que foi purificada. Ela foi salva por preservação. Então nós vamos avançando na história, Santo Agostinho e tantos outros que apregou, Santo Tomás de Aquino, claramente a Imaculada Conceição. E os protestantes, eles sempre vão ter que olhar para trás mesmo e engolir o fato de que a igreja sempre acreditou e ensinou essas questões. Até se formos já agora utilizar também a questão tardia do século XII, quando São Bernardo de Claraval disse que não acreditava na Imaculada Conceição, na festa, porque nesse momento da história ela já está sendo assim divulgada pela igreja, né? Mas aí ele vai, ao escrever a igreja de Lyon, né, uma carta chamada aos cânones de Lyon, onde ele vai afirmar, olha, mas se no futuro a igreja definir diferente de mim, fiquem com a igreja, fiquem com a Santa Sé de Roma. Mas isso já mostra que até esse fato os protestantes têm que assumir, de que olhando para o século XII, por exemplo, ainda faltavam 3 séculos para o surgimento, 3, 4 séculos para o surgimento do protestantismo, e essas questões já eram tratadas na igreja. Isso não é suficiente para vocês entenderem que vocês pegaram o bonde andando? Né? Então, mais um achado aí, e é interessante que eu queria falar sobre isso. Eu vou debater sobre o dogma da Imaculada Conceição no dia 5 de março. Olha que interessante, esse debate vai acontecer num canal ortodoxo, né? Olha que interessante isso então. O debate entre um protestante e um católico, no caso o diácono que vos fala, representando a parte católica, debatendo em um canal ortodoxo sobre o dogma da Imaculada Conceição. A única coisa que eu já posso garantir para vocês é argumentações fortes do meu lado e, sobretudo, também a imparcialidade do nosso moderador, que é ortodoxo. Agora não posso prometer nada do lado protestante, mas espero que seja um ótimo debate, né? Isso aqui alimenta muito aí as nossas argumentações. Não temos agora só na Bíblia ou só na patrística, mas esse achado arqueológico, né? Então, qual que é o nome da doutora? Lia Segni, isso mesmo, da Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Então, ela conseguiu ali traduzir, e juntamente com outro corpo de especialistas ali, detectaram que é um artefato autêntico do século VI para o século VII. E isso alegra o nosso coração, não é verdade? Porque isso dá aí para nós mais argumentações, não apenas
como disse, na Bíblia, que nós vamos argumentar nesse debate na Bíblia, na patrística e agora também na história. Estamos aí nos preparando para esse debate. Eu queria que você, nesse momento do vídeo aqui, já interagisse mais uma vez para a gente alcançar mais pessoas. Mas tem mais informações aqui. Quando nós olhamos para a patrística, como já disse, nós vamos ver Santo Irineu de Lyon tratando a questão da Virgem Maria como sendo a nova Eva. São Justino fala a mesma coisa. Santo Tomás de Aquino vai ser mais enfático, né? Pelo menos em 3 momentos da vida de Santo Tomás de Aquino, ele vai ficar mudando de opinião sobre a Imaculada Conceição, mas em um deles é bem claro ver que ele acreditava, sim, na preservação da Virgem Maria no aspecto do pecado original, né? Quando ele faz um comentário à Ave Maria. Então, esses debates sobre a Imaculada Conceição aí prometem, tá bom? Quando nós lembramos aqui de cor frases como a de São Jerônimo de Estridão, que disse: Maria é uma nuvem que nunca está em trevas, mas sempre em luz, né? Santo Ambrósio vai dizer que ela foi preenchida pelo autor da graça, portanto não podia ter pecado. Santo Agostinho dizendo que acerca do pecado devemos excluir a Virgem Maria em todos os aspectos. Então é interessante quando nós olhamos para esses pais da igreja e observamos que eles já ensinavam essa questão da doutrina da Imaculada Conceição bem antes dela ser promulgada como dogma. Para nós católicos, a promulgação do dogma é apenas uma reafirmação e uma autenticação da igreja acerca daquilo que os fiéis sempre acreditaram. Tá bom? Então, eu peço que vocês rezem, né, por esses debates que estão acontecendo aí e interceda por nós. Reze também pelos nossos vídeos, ainda estamos adaptando aqui, né? Ainda tem alguns ajustes nessas transições, nesse zoom aqui, mas nós estamos aqui para melhorar cada vez mais. Rezem pelo apostolado, incentivem não só esse apostolado, mas todos os outros que são difundidos aí na internet, tá? E antes da bênção, eu quero pedir você, encarecidamente, faça uma doação de qualquer valor pelo LifeFix. Vamos voltar com os nossos vídeos ao vivo e vamos ler todas as mensagens que chegarem por lá, tá bom? E em breve mais conteúdos aqui neste canal. Evangelize mais uma vez conosco. Se você não fez isso, curta. Confira a sua inscrição, né? Mais de 45% das pessoas que estão nos assistindo todos os dias não são inscritas ainda em nosso canal. E talvez você já fez a inscrição no passado e por algum motivo, que eu também não sei explicar, você não está mais inscrito. Deixe seu comentário aqui embaixo também. Ele é muito importante, tá bom? Benedictio Deo Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.